Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Então, gente, dando sequência ao nosso programa, ao nosso assunto, leis orçamentárias. Estamos falando ainda do plano plurianual. Só para relembrar, o PPA representa o querer fazer de qualquer governo. A LDO, o poder fazer, e a LOA é o fazer do governo. É quando ele coloca a mão na massa, materializando as suas ações, que foram planejadas estrategicamente no PPA e depois priorizadas taticamente através da LDO. Foi dito em aulas anteriores, responsabilidade, que a competência para encaminhar, para enviar esses projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA ao Legislativo é do Executivo. Caso contrário, crime político, crime de responsabilidade. Encaminhar dentro dos prazos previstos ou na Constituição Federal, se for para o presidente, ou na Constituição do Estado, se for para um governador, ou na lei orgânica do município, caso seja para um prefeito. E exatamente sobre esses prazos que eu vou começar a nossa aula de hoje, falando quais são os prazos, mostrando onde eles foram definidos, isso na esfera federal. Nem se preocupem aquele que estiver fazendo, se preparando para um concurso estadual ou municipal, pois os prazos, geralmente, em sua grande maioria, são cobrados da área federal. Somente quando o edital especifica orçamento na Constituição Estadual. Aí você tem que decorar tais prazos. E varia de estado para estado. O orçamento na lei orgânica do município. Aí também você vai ter que observar na lei orgânica ou até na Constituição do Estado, como é o caso de Pernambuco, que regulou os prazos para os municípios e você terá que também que decorar. Mas, como estou trabalhando a regra geral, vamos ver os prazos federais, ok? E é assim que vamos começar a aula de hoje na tela. Esse é o nosso curso, Direito Financeiro, Prazos e Vigência. Gente, atualmente, os prazos e a vigência do PPA, da LDO e da LOA na área federal, na esfera federal, estão regulados no ADCT. E qual o significado de ADCT? Temos aqui ato da disposição constitucional transitória. Esse tesão aqui, ó, que eu estou marcando, tem caráter de temporário, não de um fato permanente. Isso aí já nos levará para uma questão. Como assim, Wilson? Pode ser uma questão. Se a banca ela afirmar na sua provinha que atualmente esses prazos na área federal estão regulados de forma permanente na Constituição Federal, você vai invalidar essa questão, vai invalidar essa alternativa. Como esses prazos estão no ADCT, não estão regulados de forma permanente, mas sim de forma transitória. Então já se prepare para uma questão dessa natureza. Especificamente, Wilson, onde vamos encontrar no ADCT? Artigo 35, parágrafo 2º. Começamos por aí. Em relação ao PPA, será o inciso 1. Em relação ao LDO, será o inciso 2. Em relação à LOA, será o inciso 3. Vamos ver na tela? Portanto, temos até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, incisos 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas. Olha só, gente, até a entrada em vigor da lei complementar. Então, a lógica, não é? E a conclusão, se atualmente esses prazos estão no ADCT, é porque não temos ainda essa lei complementar. Lógico. E que lei complementar é essa? Artigo 65, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. E o inciso 2, também cabe à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. Mais uma vez eu pergunto, já temos essa lei complementar citada aqui na Constituição Federal? A resposta, não, ainda não temos. Por conta disso,
vale o que está no ADCT. Artigo 35, parágrafo 2º. Para o PPA, inciso 1. Aqui, gente, dentro desse inciso, eu vou trabalhar com vocês as datas que foram definidas e a vigência do PPA. Pela ordem, primeiro vamos para a vigência do PPA. E eu só precisarei desse pequeno trecho aí. O projeto do Plano Plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente. Olha só, aqui vamos tratar da vigência. Para que você possa entender, inicialmente, vamos comparar a duração do PPA com a de um mandato. Certamente, você sabe que o mandato tem duração de 4 anos, né? Todo mundo sabe disso. E eu já falei que a duração, que a vigência, que a validade de um PPA também é de 4 anos. Os dois são de 4 anos. Agora, quando você colocar, olha só, frente a frente, o mandato de um governante, qualquer um que seja, ou presidente, ou governador, ou prefeito, comparando, colocar frente a frente com a duração do PPA, o que é que você vai perceber? No primeiro ano do mandato desse governante, ele não vai executar o primeiro ano do seu PPA. Não, Wilson. E o que acontece? Ele vai executar o 4º ano do PPA deixado pelo seu antecessor. E a lógica é a seguinte, um governador assumiu no dia 1º de janeiro. Ele não vem com o PPA já debaixo do braço aprovado. Ele vai ter que elaborar o seu projeto, encaminhar ao legislativo local e aguardar a aprovação. Portanto, o seu PPA só estará válido, só estará pronto para execução no 2º ano do seu mandato. Mas ele não pode assumir e ficar sem fazer nada. Por conta disso, o que a legislação determina que ele execute o PPA deixado pelo seu antecessor, que é o último ano do PPA deixado pelo seu antecessor. Isso vale em qualquer esfera, na federal, na estadual ou na municipal. Então, gente, para a prova, o que é que você tem que levar? Nenhum governante, ele vai executar o seu PPA no primeiro ano do seu mandato. Ele vai executar um PPA, mas não é o seu, é aquele deixado pelo seu antecessor, ok? Bem, e na sequência o que vai acontecer? Voltem. Então, no primeiro ano desse mandato, o governante vai executar o 4º ano do PPA anterior. No 2º ano do mandato do governante, ele vai executar o 1º ano do seu PPA. No 3º ano desse mandato, 2º ano do PPA, que foi elaborado por ele, 4º ano do seu mandato, 3º ano do seu PPA. E vai deixar, olha só, uma herança para o próximo governante ou para ele mesmo, caso haja uma reeleição. Portanto, gente, o que acontece? Nenhum governante vai executar, na realidade, o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA no primeiro ano do seu mandato. Ele vai executar o que foi deixado pelo seu antecessor. E se você encontrar uma questão mais ou menos assim, no primeiro ano de mandato de um governante, ele deverá executar as leis orçamentárias deixadas pelo seu antecessor, embora não esteja impedido de propor alterações. A questão agora é, será que ele pode alterar aquilo que ele não elaborou? Será que ele pode alterar o que foi deixado pelo seu antecessor? A resposta, pode sim. A lei orçamentária que estará em execução não foi elaborada por ele, mas o mandato é dele. Então, ele elabora um projeto de lei, propondo uma alteração, encaminha ao legislativo e aguarda a aprovação por parte do legislativo. Isso sim poderá acontecer. Então, para a gente fixar melhor o que eu expliquei até agora, olha a figurinha. Então, temos um PPA, tem vigência de 4 anos. Abaixo do PPA vem a LDO, não é? A LDO, ela é anual, como eu já falei, mas a sua vigência não é de apenas 1 ano. Depois da LDO vem a Lei Orçamentária Anual. Para cada ano teremos que ter uma LOA e a sua vigência será de 1 ano. Quando se elabora um PPA, esse PPA ele será executado em 4 anos, né?
Mas no primeiro ano do mandato, olha aqui, o governante ele vai executar o último ano do PPA deixado pelo seu antecessor. No segundo ano do seu mandato, é que ele começará a executar o seu PPA, o que vai acontecer no terceiro ano do seu mandato. E no quarto ano do seu mandato, ele vai executar também o terceiro ano do seu PPA, deixando o primeiro ano do seu PPA, olha só aqui, ó, que eu destaquei, para o próximo mandato. É isso que vai acontecer. Bem, em relação à vigência, é o que temos. Mas em relação aos prazos do PPA, continuação do artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1 do ADCT. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Vamos transformar esse texto em datas. De que forma? Agora você tem que decorar. O Executivo terá que elaborar e encaminhar ao Legislativo o seu projeto de lei do PPA até o dia 31 de agosto. Como assim, Wilson? Até o dia 31 de agosto. Leiam comigo novamente. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Sabemos que o exercício financeiro tem como data de encerramento 31 de dezembro, voltando 4 meses, 31 de agosto. É essa data que temos aqui. O Legislativo vai receber, vai estudar, vai analisar, vai aprovar e terá que devolver ao Executivo até o dia 22 de dezembro, ou seja, até o encerramento da sessão legislativa. Não confundam com o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. É até o encerramento da sessão legislativa, trocando em miúdos, 22 de dezembro. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Artigo 65, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar. Vou perguntar de novo. Já temos essa lei complementar? Não. Por isso, vale o que está no ADCT. Então, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro. Vou passar uma barra aqui, ó. Gente, é o seguinte, o exercício financeiro já está em lei complementar, que é a Lei 4320/64, artigo 34. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Moral da história, somente uma lei complementar federal é que poderá alterar o exercício financeiro. Então, quando a Constituição mencionou isso, ela estava pensando na possível alteração do que já está em relação ao exercício financeiro disposto em lei complementar federal. Mas o restante não. O restante ainda temos que aguardar uma lei complementar federal. Vamos ver o restante novamente, telinha. A vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Essa lei complementar, falando sobre sobre o restante que eu mencionei, ainda não existe. Tanto é que ela foi citada no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, até a entrada em vigor da lei complementar. Como não temos essa lei complementar, vale o que está no ADCT. Então, cuidado, porque a banca ela poderá afirmar assim: caberá uma lei ordinária dispor sobre blá, 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 invalida a questão. Ou a banca, atualmente já está disposto em lei complementar, blá, 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 errada a questão. A única matéria que já está em lei complementar, atualmente, é o exercício financeiro, o restante não. Então, fiquem ligados, porque a banca costuma explorar isso aí. Tanto a duração, validade do PPA, quanto aos prazos que atualmente estão definidos no ADCT. Ainda em relação ao plano plurianual, eu vou destacar agora uma regra que foi criada na Constituição Federal, artigo 67, parágrafo 1º. É uma regra que trabalha a necessidade da inclusão de obras, projetos, construções que durem mais de um ano dentro do PPA.
Caso contrário, caso o governante execute, inicie essa obra sem que haja tal inclusão, ele será penado pelo crime de responsabilidade, que é o crime político. Então isso vem caindo. Artigo 67, parágrafo 1º da Constituição Federal. Acompanhe comigo. O que temos aí é o seguinte, esse investimento citado aqui, ó, esse investimento é uma obra, é uma construção, cuja execução ultrapasse o exercício. Ultrapassar um exercício não quer dizer passar de um ano para o outro simplesmente, não. Ultrapassar um exercício quer dizer essa obra, essa construção tem um prazo maior que 12 meses. Isso significa ultrapasse o exercício. Você vai procurar esses dados na prova, porque a banca começa colocando um governador, um prefeito resolveu construir um hospital. Aí você começa a ficar ligado. Hospital é uma obra, é um projeto, uma construção. Aí a questão ainda, essa obra tem um prazo de execução de 15 meses. Aí você, opa, essa obra vai durar mais de 12 meses. A partir daí, você terá que raciocinar, terá que lembrar. Bem, essa obra, para ser iniciada, tem que estar no PPA. Vai se elaborar um projeto de lei, se ela já não estiver de início, vai se elaborar um projeto de lei e vamos incluir essa obra dentro do PPA. Caso contrário, crime de responsabilidade. É o que temos na Constituição Federal e que você vai perceber comigo agora, na tela. Nenhum investimento, investimento é a obra, a construção, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, de novo, novamente, não é? Eu vou lembrar, ultrapasse um exercício financeiro, quer dizer, vai durar mais de 12 meses, é essa a interpretação. Ah, Wilson, mas eu não estou entendendo assim, mas entenda assim na prova, porque é assim que deverá ser entendido. Depois de você passar no concurso, faça aí uma tese de mestrado discordando desse texto. Mas, por enquanto, é assim que você tem que entender. Ultrapasse o exercício não quer dizer vai passar de um ano para o outro. Que, na realidade, vai até passar, né? Mas tendo um prazo superior a 12 meses. Então, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou sem lei que autorize a inclusão. Sob pena de quê? De crime de responsabilidade. Então é o seguinte, quando a obra durar mais de 12 meses, ela tem que estar no PPA, tem que estar na LDO, sendo prioridade, e tem que estar na LOA para ser executada. Wilson, deixa eu ver se eu entendi. A Constituição Federal, ela fala apenas do PPA. Mas isso quer dizer que tem que estar apenas no PPA? Não, não quer dizer isso não. A Constituição Federal, ela mencionou o PPA. Porque se você pegar uma questão onde a banca vem afirmar essa obra deverá ser incluída apenas no PPA, ela está errada. Ela deverá ser incluída no PPA. É o querer fazer. Mas depois vem o poder fazer. Elabora-se um projeto de lei alterando a LDO. E depois elabora-se um projeto de lei alterando a LOA. Então essa obra tem que estar no PPA, na LDO e na Lei Orçamentária Anual. Então, gente, se a questão for assim, essa obra deverá ser incluída no PPA, ponto, tá certo. Agora, essa obra deverá ser incluída no PPA apenas, tá errada a questão, ok? Tem que estar no PPA, tem que estar na LDO e tem que estar na Lei Orçamentária Anual. Wilson, estou com uma dúvida. E se essa obra durar até 12 meses, o que vai acontecer? Na tela. Se a duração dessa obra for em até 12 meses, a sua execução, bastará incluí-la onde? Na LDO e na Lei Orçamentária Anual. Ok? Mais um dispositivo. Artigo 165, parágrafo 4º. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. O que acontece aqui? O que é que as bancas costumam fazer? Primeiro,
Esses planos que foram citados e os programas, não é qualquer plano nem qualquer programinha não, hein? Olha só, abrangência nacional, regional e setorial, previstos na Constituição Federal, serão elaborados obrigatoriamente em consonância, compatíveis com quem? Com o plano plurianual. Aí a banca vai, troca a PPA por LDO, ou por Lei Orçamentária Anual, invalidando a questão. E apreciados por quem? Pelo Congresso, não é apenas pelo Senado Federal, é pelo Congresso Nacional. Então isso poderá ser modificado, alterado, na tentativa de lhe induzir ao erro da questão. Ok? Então muito cuidado com essas trocas que poderão acontecer na hora de resolver a sua questão. E assim fechamos essa primeira lei orçamentária, que é o Plano Plurianual. E agora vamos começar a falar de quem? Daquilo que vem logo após o PPA. Depois do PPA, temos o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, o sistema orçamentário brasileiro é composto de PPA, de LDO e de Lei Orçamentária Anual. O PPA, querer fazer. A LDO, poder fazer. E a LOA é o fazer do governo. O poder fazer significa, bem, no PPA tem muita coisa, não dá para fazer tudo isso em apenas um ano. Então a LDO vai entrar em cena priorizando, orientando taticamente a elaboração daquela lei que vai executar, que é a Lei Orçamentária Anual. Então pensem assim quando estiverem estudando a LDO. A LDO representa o poder fazer do governo. Ela representa um instrumento tático que vai orientar tanto a elaboração quanto a execução da Lei Orçamentária Anual. É sobre ela que eu começo a falar agora na tela. LDO dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. A LDO ela está entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual. A LDO é o orientar. Orientar quem? A LOA. E a LOA vai executar. Lembrando, mais uma vez, que o sistema orçamentário brasileiro ele é multidocumental. Multidocumental por quê? Porque temos 3 documentos, né? PPA, planejar, LDO, orientar e a Lei Orçamentária Anual, executar. Gente, em relação à LDO deste ano, tivemos uma celeuma, um probleminha, foi amplamente divulgado pela mídia, o problema do cálculo do resultado primário, que o governo modificou o que vinha sendo feito desde 2000 com a Lei de Responsabilidade Fiscal para que chegasse contabilmente a uma economia orçamentária, ao resultado primário superavitário, aquele que foi pré-definido anteriormente. Cálculo que eu discordo completamente. Bem, mas não estou aqui trabalhando a minha opinião, eu estou aqui mostrando o que pode agora cair na prova, em provas de concurso. Mas houve essa grande celeuma e vou mostrar para você agora uma parte desse probleminha, desse ajuste que foi feito para que o superávit primário pudesse, de repente, brotar das contas do governo. Bem, o que aconteceu? Vamos lá, na tela. A LDO, para este ano, 2015, primeiro, ela foi aprovada com bastante atraso. Eu já mencionei isso e volto a frisar. O Congresso aprovou a LDO em 17 de dezembro de 2015 e foi sancionada apenas no primeiro dia útil do ano. Gente, a LDO de 2015 foi aprovada em 2015. Mas como pode? Eu tenho que aprovar a LDO no ano anterior àquele em que ela vai ser executada. Mas não aconteceu para 2015. Ela foi aprovada no dia 17 de dezembro de 2015, quando era para ser aprovada no dia 17 de julho de 2014, como veremos nas suas datas aqui. Então, grande atraso. Lembrem-se que somente depois de a LDO ser aprovada é que a Lei Orçamentária Anual poderá ser elaborada.
Então, se a LDO foi aprovada já em 2015, a LOA também está sofrendo um grande atraso na sua aprovação, ok? Bem, mas o que aconteceu em relação a essa aprovação, essa demora, foi a mudança para o cálculo do resultado primário. E isso provocou outros pontos importantes para a nossa provinha, que foi a quantidade de vetos da presidente. Ela vetou 32 pontos da LDO, incluindo as metas, as prioridades da LDO. A Constituição Federal, eu vou mostrar isso, determina que a LDO estabeleça metas e prioridades, mas a deste ano, a LDO federal deste ano, não tem prioridades, pois o anexo de prioridades foi totalmente vetado pela presidente e isso pode ser explorado na sua provinha. Vamos então ao que interessa para concurso na tela. Vetos. Isso eu extraí do próprio site do Congresso, hein? A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2015, com 32 vetos, o dobro do ano passado, mas manteve, mais uma vez, as regras sobre orçamento impositivo das emendas parlamentares. O Diário Oficial do veto foi esse aqui, olha só, eu mostro a fonte. Diário Oficial da União, sexta-feira, 2 de janeiro de 2015, que, por sinal, é o dia do meu aniversário, mas isso não cai na prova não, hein? Mas é o dia do meu aniversário. Presidência da República, despachos da presidente. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade, o projeto de lei número 3 de 2014 do Congresso, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015 e da outras providências. Ouvido o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos. Olha só o que foi vetado aqui. Artigo 4º, inciso 7, do artigo 145 e anexo 7. Aí, artigo 4º. As prioridades e metas da Administração Pública Federal para o exercício de 2015, atendidas as despesas contidas na seção 1 do anexo 3, as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas ao PAC, ao Plano Brasil Sem Miséria, às programações decorrentes de emendas individuais e ao anexo de prioridades e metas, as quais terão precedência na alocação dos recursos no projeto e na Lei Orçamentária de 2015, não se constituindo, todavia, em limite à programação. Então, todas as prioridades da LDO foram vetadas. Isso é explorado, poderá ser explorado como na sua prova? As prioridades da LDO deste ano são, aí você, opa, são nada, que foi vetada, mas em relação a como a LDO deverá ser elaborada, temos que estabelecer prioridades, que poderão ser vetadas, como aconteceu neste ano, pelo presidente. Então, uma questão, uma situação bem atípica, é que a LDO deste ano não estabeleceu prioridades em razão do veto presidencial. Quando ela foi elaborada, tínhamos prioridades. Ô Wilson, mas quem elabora a LDO? A presidente. Mas ela vetou o que ela elaborou? Foi isso que aconteceu. Mas quais as razões do veto? Eu vi lá que ela citou o parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, contrário ao interesse público, inconstitucionalidade. Foi exatamente por aí que ela estabeleceu os vetos. Mas as razões desse veto, o porquê de ela ter vetado todo o anexo de prioridades, fazendo com que a LDO deste ano, somente deste ano, não contenha nenhuma prioridade,
Aí, nesse caso, você vai ver na próxima aula, onde eu vou mostrar as razões do veto. É rapidinho, daqui a pouco eu estou aqui. Até já.